Você trouxe a sua Bíblia aí? Abra ela no Evangelho de João, capítulo de número 6. João, capítulo 6, do versículo 54 ao 59. Podemos ler? A palavra de Deus diz assim: Palavras de Jesus: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem vive de mim se alimenta também, viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. É o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, Jesus está se referindo a ele, viverá para sempre. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Amém? Agora você vai fechar os seus olhos, põe a sua Bíblia no lugar, você vai fechar os seus olhos, mas você vai abrir o seu coração, que agora Deus vai falar com você. Agora Deus quer visitar você, falar ao teu coração. Ele conhece você. Ele conhece as suas lutas, suas dificuldades. E por que Ele vai falar comigo? Por que Ele vai falar com você? Porque Ele vem ao meu e ao seu encontro. Feche os teus olhos, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer. Obrigado por esse tempo de louvor maravilhoso e edificante. Mas agora queremos que o Senhor continue falando conosco, através da sua palavra. Faço minhas palavras, as palavras que cantamos aqui, Senhor. Que o Senhor cresça e que eu diminua. Que o Senhor apareça e eu desapareça. A glória é sua, a alegria é minha em ser apenas usado pelo Senhor. Quero ser apenas um instrumento e nada além disso. Que o Senhor possa agir, falar e operar. Teu Espírito Santo tenha liberdade nessa noite. Assim nós oramos, pedimos e agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Tome o seu assento, por favor. Eu quero enfatizar aqui o versículo 56. Jesus disse: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. No versículo 55 ele diz: Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Esse texto que nós lemos aqui, ele parece um pouco complicado, se você prestou atenção no que você leu. Ele parece um tanto complicado porque, como tantos outros na Bíblia, que quando nós lemos, parece que entendemos o que quer falar, mas temos muita dificuldade para explicar. É um pouco estranho, mas eu vou te entender. Eu vou te explicar, para você entender. Como em toda interpretação, é muito necessário observarmos o contexto para compreendermos o que Jesus quis dizer com isso. Quando Jesus está dizendo: a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida, e diz: quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Primeira coisa que Jesus, ele nos ensina é que é algo fácil de entender, mas difícil de explicar. E ele está tentando ensinar aqui uma multidão de pessoas, em uma sinagoga, em Cafarnaum. Ele está querendo trazer um ensinamento para aquelas pessoas. Essas pessoas foram pessoas que participaram do milagre da multiplicação dos pães e peixes. Se você vê o capítulo 6 que nós lemos, no versículo 1, vai falar sobre a multiplicação dos pães e dos peixes.
Essas pessoas, elas estavam com muito interesse em Jesus. No entanto, o motivo principal não era Jesus, e sim o que Jesus poderia fazer por elas. E Jesus, como um homem sábio, ele tem uma percepção da intenção do coração daquelas pessoas. Ninguém engana ele. Todo mundo, quando chega a ele, chega com segundas intenções. E ele sabe muito bem o que leva as pessoas a orar, a estar na presença dele, a pedir por algo. Essas pessoas aqui, elas queriam algo, um benefício material. Sabe o que essas pessoas queriam de fato? Elas queriam mais comida. Porque de uma maneira muito fácil, elas tiveram comida para elas. Elas se alimentaram. E ao estar com Jesus lá no monte, elas perceberam que ele é uma fonte de bênção. Elas perceberam que ele é uma fonte de milagre. Então elas tiveram uma ideia: vamos estar com ele mais um pouquinho, vamos ouvi-lo mais um pouco, e certamente ele vai nos dar o que nós precisamos, certamente ele vai nos dar o que nós queremos. Essa ideia, esse conceito, não aconteceu somente há mais de 2000 anos atrás. Ele continua acontecendo hoje mais do que antes. Alguém vem na igreja e diz: eu quero um carro. Alguém diz que Jesus dá carro, eu quero um carro. Alguém disse: Jesus dá casa. Eu vi um testemunho de uma pessoa lá, que Jesus dá uma casa para ele, eu quero uma casa. Alguém vem para a igreja motivado por uma necessidade. Então ele pensa: poxa, Jesus deu um apartamento, eu quero um apartamento também. Jesus deu um casamento para uma irmã lá, eu também quero. As pessoas foram até Jesus não por ele, mas por aquilo que ele podia dar. Está entendendo o que eu estou falando? A motivação era essa. E Jesus percebe exatamente isso. O que realmente eles estão interessados? Nele ou nas mãos dele? Nele ou nos seus favores? Jesus percebe um interesse e ele diz no versículo de número 26, do capítulo 6 que nós lemos, ele diz algo interessante. Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciastes. Você entendeu? Jesus já abre o jogo, ó. A mim, vocês não enganam. Sabe por que vocês estão me ouvindo aqui? Sabe por que vocês estão aqui? Porque vocês, algum momento atrás, alguns instantes atrás, eu dei pão, eu dei peixe, dei comida e saciei a fome de vocês. Jesus já abre o jogo. Ele fala: vocês não vão me enganar. Eu sei o porquê vocês estão aqui. Porque vocês querem algo. Então Jesus, ele usa esse contexto do milagre, da multiplicação dos pães e peixes, e ele aproveita para ensiná-los, fazendo uma comparação com o alimento físico e com o alimento espiritual. E ele está querendo mostrar para essas pessoas que o alimento físico não se compara com o alimento espiritual que é ele. Ele está dizendo o seguinte: vocês comeram de um pão que saciou a fome de vocês, uma necessidade física de vocês. Mas eu sou o pão vivo que desceu do céu. E se vocês comerem desse pão, nunca mais terão fome. E além de tudo, terão a vida eterna. Jesus está dizendo o seguinte: eu tenho algo melhor para vocês. Eu tenho algo mais importante e mais especial para vocês. Vocês querem ouvir? Vocês querem aprender? Então senta agora.
E eles estão numa sinagoga em Cafarnaum, a igreja da época. E Jesus agora vai dar uma aula para eles. E Jesus vai aproveitar agora a atenção deles, para poder trazer um sermão para eles. No versículo 55 do capítulo 6, Jesus diz assim: porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aqui, Jesus insere a frase sobre comer a sua carne e beber do seu sangue. Por isso que eu falei para você, quando você ouve Jesus falar isso, é fácil entender, mas é difícil explicar, né? Porque você vai dizer, misericórdia, eu comer a carne de Jesus? Eu beber o sangue de Jesus? Credo, pastor. Eu vou explicar para você o que Jesus queria dizer aqui. O que significa comer a minha carne e beber o meu sangue, disse Jesus. Esse contexto, ele não é literal. Esse contexto, ele é figurado. Ele aponta para o sacrifício de Cristo, aonde ele entregou o seu corpo e o seu sangue para ser crucificado em meu e em seu lugar. Jesus quer dizer que o alimento, ele faz parte da pessoa. E ele também quer fazer parte da sua vida. Vou dar um exemplo aqui para você. Hoje é domingo. Você deve ter comido um almoço saboroso. Maravilhoso. Porque a verdade é que o almoço de domingo não é o de terça. Não é? O almoço de domingo não é o de quarta. O almoço de segunda até pode ser o almoço de domingo. Porque é o cardápio restodonte. Então, restodonte, na segunda-feira, dá para comer. Mas o almoço da terça e da quarta não é o do almoço de domingo. Domingo é o almoço principal, onde todo mundo está em casa, onde a mesa, onde as pessoas se reúnem. Você aqui, querido, que tem uma família, a sua família precisa ter mesa. Comunhão, olhos nos olhos, risadas, brincadeiras, comer, beber junto, falar da vida dos outros. Que de domingo, né? Oi, fulano, e ciclano, e a igreja, e o pastor. Você acha que Deus não revela essas coisas? Você falou dos músicos, você falou dos pastores, dos irmãos. Mas eu quero dar um exemplo para você aqui, querido. Quando Jesus diz, eu sou o pão da vida, e Ele está dizendo que quem come dele, está nele, tem comunhão com Ele. Deixa eu te falar uma coisa, eu vou dar um exemplo aqui para você, bem básico. Quantos almoçaram aqui hoje? Levante a sua mão. Todo mundo almoçou? Tem alguém de jejum? Levanta a mão. Ninguém, né? Todo mundo almoçou. Deixa eu fazer uma segunda pergunta para você. Aonde está toda a comida que você comeu? Sabe onde está a comida do seu almoço hoje? Dentro de você. A sua alimentação da hora do almoço, ela está dentro de você. O que eu comi está dentro de mim. Jesus, ele está aqui nos dando um grande exemplo. Que quando nós comemos o alimento, e ele é absorvido pelo organismo, ele faz parte de você. Ele está dentro de você. Talvez você comeu muito alimento. Tem muito alimento dentro de você. Mas o que ele quer dizer é que Cristo quer fazer parte da sua vida. Ele quer estar dentro de você todos os dias. Ele quer ser o pão vivo que desceu do céu e que você se alimente dele no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado. Você sabe por que Jesus usa a figura do pão? Porque o pão simboliza alimento. E o alimento é essencial para a sua sobrevivência. Em rápidas palavras, é isso que Jesus quer dizer. Eu quero ser o seu alimento todos os dias. Eu quero ser a sua fonte todos os dias. Eu quero ser a sua força todos os dias. Eu quero estar presente na sua vida todos os dias. Eu quero ser importante para você como o alimento é para a sua sobrevivência. É isso.
Em rápidas palavras, o que Jesus quer dizer, eu sou o pão e quem comer de mim estará tendo comunhão comigo, é isso que ele quer dizer. João 6,57, ele diz, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Eu acho que você já mudou de ideia, né? Quando eu vou falar para você que você vai comer do corpo e do sangue, né? Já mudou de ideia, porque você entendeu. Nós vamos participar da ceia agora. E a ceia é esse simbolismo. Que para um homem normal, para um homem natural, ele olha isso e ele vê apenas uma partícula de pão. E ele vê apenas um pequeno cálice. Mas para quem é espiritual e tem comunhão com Deus, é o corpo e o sangue de Jesus. Que eu e você, pela infinita misericórdia, vamos poder comer e beber. Porque somos dignos? Não. Méritos nossos? Não. Somos merecedores? Não. Porque Cristo nos justifica de todo o pecado. Ele nos perdoa, Ele nos limpa, Ele nos abençoa, Ele nos santifica, nos purifica, e então nós podemos participar do corpo e do sangue de Cristo. Foi para isso que nós viemos aqui nessa noite. Essa comunhão de Jesus com o Pai é o modelo de comunhão que nós devemos ter com o Senhor Jesus. Então, comer do pão e beber do sangue significa ter comunhão e intimidade. O momento de maior comunhão e intimidade hoje, se é que você teve com toda a sua família, foi diante da mesa, quando todos se reuniram. A mesa era importante, porque você vê muita família destruída, porque não tem mesa. E quando você vê por uma família decente, uma família de Deus, uma família abençoada, você sabe, essa família tem mesa. Olhe para os filhos, são diferentes, são educados. Olhe para os homens, para o casal, olhe para as pessoas, olhe para aquela família, ela é uma referência, essa família tem mesa. Agora, quando uma família não tem mesa, tudo é bagunçado, desorganizado, não tem respeito. É uma família que não é exemplo. É uma família dividida, onde filhos não respeitam pais, onde cônjuges não se respeitam. Mas é na mesa que há comunhão. É na mesa que há unidade, querido. Jesus deu a sua carne e o seu sangue em nosso lugar. E a Bíblia diz em 1 Pedro 1, 18 e 19, põe para mim aqui, Aline, por favor. Fala do feito de Jesus. 1 Pedro 1, 18, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que foste resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Você é importante para Deus. Por isso que Ele deu o Filho dele para morrer por você. Não há nada no mundo mais importante para Deus do que você. Para Jesus não tem nada no mundo e no universo mais importante do que você. Ele ama pessoas. O homem ama coisas. Jesus ama pessoas. Quando Ele vai libertar um rapaz endemoniado numa cidade, Ele chega naquele lugar e uma legião de demônios dominava aquele rapaz. Ele era escravo de uma legião de demônios. Uma legião romana era composta de 6.000 soldados. Dá-nos entender que havia ali mais ou menos 1.000 demônios assolando e destruindo a vida daquele homem. A vida daquele homem não era fácil. A vida daquele homem era difícil. A vida daquele homem era uma vida triste. Porque esse homem, ele vivia oprimido. Esse homem vivia no cemitério, vivia dentro de uma cova, acorrentado. A Bíblia diz que esse homem chorava, porque a vida que ele vivia era terrível. Jesus chega naquele lugar, e uma legião de demônios fala na boca daquele homem: Jesus, o Senhor veio fazer aqui? Jesus, filho de Davi, o Senhor veio fazer aqui? Jesus fala para eles: cala a boca. Jesus não fica entrevistando o diabo. Você veio de onde?
Para onde você vai? Tem pastor hoje que entrevista o demônio, né? Demônio, quem é você? Fulano de tal. Não, fulano de tal, sai dele. Aí o demônio sai. Agora volta nele. Aí ele volta. Derruba ele no chão. Aí derruba ele no chão. Agora, bora. Volta de novo. Volta. Fica mais um pouquinho aí. Ele vai entrevistando o demônio, vai batendo papo com o demônio a noite inteira. Jesus não. Ele diz para os demônios, cala a boca, vai embora. Alguém vai lá e diz assim, um dos demônios, Jesus, peço favor para o senhor, manda a gente ali para aqueles porcos ali, a gente vai sair dele, nós vamos deixar ele livre, mas nós queremos que o senhor nos lance naqueles porcos. Sabe quantos porcos tinha? 2.000 porcos. Vamos. Tem uma calculadora aí? Faz aí para mim aí. Quem pode fazer aí? Quem é bom na calculadora? Faz aí. Quanto custa, pastor Renato, um porquinho assim? Uns R$500? Mais? O Tiago tem gado, o Tiago tem cavalo. Tem fazenda na Bahia, na Paraíba e Alagoas. Quanto que é um porco? Mais ou menos. Então vai lá, vamos fazer uma conta bem simples. Camila, põe aí 2.000 vezes 1.000. Quanto que dá? Olha a grana que vai dar. 2.000 porcos vezes R$1.000 cada um. Quanto? Não, dá mais. 2 milhões. 2 milhões. Você já parou para pensar isso, nessa passagem? Um porquinho custa hoje R$1.000. Tinha 2.000 porcos. Jesus fala para os demônios, pode sair todo mundo. Pode entrar no porco? Pode entrar no porco. Por quê? Porque os demônios são espírito. E para eles agirem nesse mundo, eles só podem agir através do físico, de um corpo. Lembra da serpente lá no Jardim do Éden? O diabo não podia vir como ele é, então ele entrou na serpente. Jesus, para vir no mundo, ele não pode vir como Deus, ele é um espírito. Então ele vem como homem no ventre de Maria. Agora a história se repete. Os demônios precisam de um corpo. Então o que eles fazem? Entra, e Jesus fala, pode entrar nos porcos. Entra os 2.000 porcos que demoniado. Cai tudo no precipício e morre. O homem é liberto. Acabou a opressão, a malignidade. Os demônios foram embora. Os porcos morreram. Sabe o que aconteceu? Falaram para os donos dos porcos e disseram, você não sabe o que aconteceu. Aí eles contam a história. Foi um tal de Jesus lá, mandou uns demônios sair, entrou dentro do porco, os porcos caíram no precipício, morreram todos. Sabe quanto foi o prejuízo? 2 milhões. Os donos dos porcos ficaram furiosos. Sabe o que eles fizeram? Nós vamos lá falar com esse Jesus. Nós vamos matar ele. Nós vamos matar ele. Eles se armam. Pega o facão, pega a espingarda. Vai lá, chega lá. Cadê o Jesus? Estou aqui. Foi você que matou os nossos 2.000 porcos? Fui eu. Nós vamos matar você agora. E vamos matar também esse outro endemoniado aí que nos deu esse prejuízo todo. Sabe por quê? Porque para eles, mais valia os porcos do que a vida de um homem. Às vezes a gente critica o drogado, critica uma prostituta, critica um alcoólatra, critica um pecador. E talvez, com a nossa pouca paciência, pouco amor e compaixão, a gente às vezes age de maneira errada. Aquele homem chorava no cemitério, porque ele não queria viver a vida que ele levava. E quando alguém estende a mão e liberta ele, ele percebe que porcos valiam mais do que ele. Só que para Jesus não, ele valia mais do que 2 milhões. Hoje quanto você vale? Quanto você vale para Deus? Você pode ser pobrezinho, magrinho, gordinho, carequinha, baixinho, não importa. Jesus te ama como você é. E sabe quanto Deus é capaz de pagar por você? João 3,16. Porque Deus amou a Aurelina. Porque Deus amou o Du. Porque Deus amou o Luiz. Ao ponto de dar o seu Filho unigênito. Para morrer por você e por mim.
O amor é uma coisa louca, maluca. Um amor puro e verdadeiro fez Deus agir de uma forma insana, ilógica. Ele dá o que Ele tem de melhor, o mais precioso que Ele tem, o mais importante. Ele dá o Filho dEle para morrer por mim e por você. Jesus te ama. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez, Ele tem uma mensagem para você. Jesus te ama. E é por isso que você está aqui, porque Ele te ama. E Ele já morreu na cruz para você, já morreu na cruz por mim. E digo mais, se existisse só você no mundo, Ele morreria por você. Ele faria tudo de novo, só por causa de você. Nós não entendemos, o amor de Deus é imensurável. O amor de Deus, diz a Bíblia, quem nos separará do amor de Deus? Quem nos separará desse amor? Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem riqueza, nem pobreza, nem a fome, nem a bonança, nem anjos principados, nem coisas do presente e do porvir, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Sabe qual é a maior prova de amor que Deus tem para mim e para você? Jesus. Então, voltando para o texto aqui, a Bíblia diz em 1 Pedro que Ele nos comprou, não foi com prata nem com ouro, mas Ele nos comprou com o seu sangue, com a sua vida. Jesus, quando morreu por mim e por você, nos religou, nos conectou com Deus através do seu sacrifício lá na cruz. As pessoas acham que a salvação, ela está na cruz. Outros acham que a proteção está na cruz. Pessoas idolatram a cruz, veneram a cruz. Eu vi 12 de outubro, no dia da Aparecida do Norte, pessoas que pegam uma cruz enorme, colocam nas costas, saem andando de São Paulo a Aparecida do Norte, carregando uma cruz. Aí chega outro já, que não tem tanto vigor para isso, vai lá na Basílica, tem uma escadaria lá, um acesso enorme, uma passarela, pega uma cruz pesada e carrega nas costas. As pessoas idolatram a cruz porque as pessoas acham que a cruz tem algum poder. Talvez você já ouviu o ditado que diz assim: fulano fugiu do diabo como o diabo fugiu da cruz. Fulano fugiu igual o diabo foge da cruz. Já ouviu falar isso aí? Já ouviu falar isso aí? Então, parece sugerir que a cruz sozinha, ela tem poder de afugentá-lo. A proteção não está na cruz, o poder não está na cruz, a salvação não está na cruz. A proteção, a salvação, a libertação está na obra que foi feita na cruz. A gente tem um respeito pela cruz e não temos Jesus pregado numa cruz. Nós não temos um crucifixo no peito, com Jesus ali morto, vencido naquela cruz. Por que nós não temos uma cruz com Jesus pendurado, mas nós podemos ter uma cruz vazia? Porque Jesus não está mais pendurado na cruz. Ele está sentado à destra de Deus Pai e vive e reina para todos sempre. Ele está assentado em um alto e sublime trono. Ele não está mais pendurado na cruz, ele apenas passou pela cruz. A cruz foi uma passagem para me salvar e salvar você. A mensagem da cruz é o poder de Deus. E qual é o poder da mensagem? Ela nos leva a conhecer a verdade. A cruz nos leva a conhecer a verdade. Quando eu falo da crucificação de Jesus, eu levo você a pensar, a analisar sobre a mensagem da cruz. João 8,32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Aí o versículo 36 vai dizer: se pois o Filho de Deus, né? Ou se pois, vamos lá, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Quem conheceu a verdade e é livre, levanta a sua mão e dê um glória a Deus aí. Graças a Deus que você é livre. Graças a Deus que você é livre, eu sou livre. O conhecimento da verdade liberta. A verdade precisa ser conhecida para poder libertar. Repita comigo assim: o conhecimento é libertador. Quanto mais conhecimento você tem, mais livre você vai ser. O conhecimento é libertador. Vou contar uma história para você de um homem muito pobre. Um homem pobre, e que esse simples homem tinha um sonho.
Ele sonhava em um dia fazer um passeio de navio. Ele queria fazer um cruzeiro em alto mar. E para realizar esse sonho, por muitos anos, esse homem foi poupando e guardando, fazendo economias. Ele foi guardando o seu dinheiro para que um dia ele pudesse comprar uma passagem para fazer esta tão sonhada viagem. Durante muito tempo ele se privou, ele se absteve de muita coisa, ele abriu mão de muita coisa. Por quê? Porque ele tinha um sonho. Ele queria um dia fazer esta viagem. Passado um tempo, ele consegue ajuntar o valor e compra as passagens para esse pacote, para essa viagem tão sonhada de um cruzeiro em alto mar. Ele fez as suas malas e um homem muito precavido, ele colocou nas suas malas umas bolachas, uns biscoitos, uma aguinha, um salgadinho. Ele então vai para a viagem, entra naquele navio e ele vai em alto mar. Nos primeiros dias, ele viaja normalmente, tranquilamente. E ele ali no meio de uma multidão, ele via as pessoas comendo, bebendo. As pessoas comiam demais. Tinha mesas, banquetes, restaurantes, lanchonetes. Tinha muita coisa para comer. E ele ficava vendo as pessoas comendo. Ele ficava vendo as pessoas bebendo. E as pessoas bebiam suco, refrigerantes, bebidas. E ele ficava olhando atentamente aquelas pessoas comendo. E ele então, passando os dias, ele sentia o cheiro daquela comida gostosa, saborosa. E ele ficava só na vontade. Por ele ter comprado a passagem mais simples e a mais barata do pacote, ele se sentia envergonhado. Depois, no 20º dia, no último dia, o humilde viajante, não aguentando mais, ele abordou o capitão e fez um pedido. O senhor pode me deixar almoçar pelo menos uma vez? Eu tenho sido seduzido pelo cheiro da comida. Eu vejo as pessoas comendo, eu vejo as pessoas bebendo. Eu não comi nada, não bebi nada. Estou morrendo de fome e de vontade de comer a bebida, de beber a bebida e comer o que eles comeram aqui. O capitão então pediu a ele, me dê sua passagem. E quando o capitão olha a passagem, ao ler o capitão percebeu que o viajante podia ter comido todos os dias, todas as refeições e todas as bebidas. Estava escrito lá no bilhete, com direito a passagem, comida e bebida. Ao comprar a passagem, já estava tudo incluso. Ele não sabia, ele não comeu, porque ele não leu o bilhete. Ele passou fome, ficou com vontade, passou sede, ao ver as pessoas comendo e bebendo do bom e do melhor, porque ele não sabia que tinha direito de usufruir tudo aquilo. Repete comigo, santo. O ser é libertador. Quem não sabe, não usufrui. Quem não sabe, não desfruta. O que eu quero dizer com isso para você, meu querido? A falta de conhecimento de algo não nos permite usufruir daquilo. Tem muito eletrônico na sua casa, tem muito eletrodoméstico na sua casa, que tem tanto recurso que você não usa quase nada. Sabe por quê? Porque você tem preguiça de ler o manual. Não é verdade? Se der uma Ferrari para você dirigir, você não sai do lugar. Você não conhece a Ferrari. Se der um 737 para você pilotar um avião, você não sai do lugar, porque você não conhece. Só dirige Ferrari quem conhece Ferrari. Só pilota Boeing quem sabe pilotar, meu querido. Talvez a sua vida está assim. Rapaz, minha vida era para estar tão melhor. Você não conhece Jesus. Ele pode colocar a sua vida no lugar. Ele pode te dar uma vida abundante. Ele pode te dar uma nova vida.
Ele pode te dar uma felicidade que o mundo não pode te dar. As pessoas estão batendo nas portas. Na porta da bebida, na porta do sexo, na porta da prostituição, na porta do adultério, na porta da jogatina, na porta das drogas, na porta do álcool, procurando felicidade. Não haverá felicidade. A felicidade desse mundo é passageira e momentânea. Jesus tem a verdadeira alegria, a verdadeira felicidade, a verdadeira paz. Ele, sabedor disso, diz para mim e para você: eu dou a vocês a paz, não a paz que o mundo dá. Essa vocês sabem que é momentânea. A minha é verdadeira. A minha é eterna. Quando ele diz para aquelas pessoas: eu sou o pão da vida. Vocês estão pensando que eu só tenho pão francês para dar para vocês, né? Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão nunca mais terá fome. Um dia ele chega lá numa festa, lá na festa do tabernáculo, e diz: eu sou a água da vida, e quem beber de mim nunca mais tornará a ter sede. Sabe o que eu quero dizer para você? Dentro do homem e dentro da mulher existe um vazio e uma lacuna, um buraco que o homem e a mulher pensa que os prazeres do mundo podem saciá-lo. Não pode. Porque o buraco do homem e da mulher na sua alma é do tamanho de Deus. Só Ele preenche. Só Ele satisfaz. Eu aceitei Jesus há 30 anos atrás. Cheirador de cocaína, fumador de maconha, louco de tudo, pai com 16 para 17 anos, tem cabimento uma coisa dessa? Com a vida atrapalhada, sem sentido, sem perspectiva, sem estudo, sem profissão, até os 18, tremendo vagabundo. Até o dia que Jesus entrou na minha vida. Estendeu as mãos, trocou a minha vergonha e me deu honra. Trocou os vícios que eu tinha e me libertou. Estava nas trevas, Ele me trouxe para a luz. Estava morto, Ele me vivificou. Estava perdido, Ele me resgatou. Eu era escravo e Ele me libertou. Mudou minha vida, mudou meu caminho e mudou meu destino eterno. E foi tão bom que me deu para minha esposa. Me salvou, me libertou. Eu vou dar para você agora um presente. Ela brinca que eu tenho que andar de joelho daqui na Bahia por causa dela. De fato, é verdade. Mas eu ganhei um bom tesouro. Salomão sabia que era mulher, né? Ele diz lá: quem acha uma esposa, acha um tesouro. Então você que não achou, ainda dá tempo. Vai orando. Uma hora a bênção chega. Mas eu quero dizer para você que Deus, Ele cuida da sua vida em todas as áreas. Jesus queria dizer para aquela turma o seguinte: não tem problema. Eu sei que tem necessidades. Talvez você que mora aqui de aluguel, o seu sonho é ter uma casa própria, e você pede para Ele, não tem problema. Talvez você anda a pé, não tem um carro, e você quer ter um carro. E talvez você pede para Ele, não tem problema. Talvez você é solteiro, solteira, quer ter uma família, um esposo, uma esposa, e você pede para Ele, não tem problema. O problema é quando essas coisas são prioridades, e Ele é secundário. O problema é quando a gente só venha em busca dEle através de uma barganha, de uma troca. Mas quando você vem na presença dEle de verdade, com sinceridade, Ele vai cuidar e abençoar de todas as áreas da sua vida. Ele fez isso na minha. Ele fez isso na sua. Ele fez isso na vida de todo aquele que um dia entregou a sua vida para Ele de verdade.
Ele diz, olha, o diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para dar vida, e vida abundante. Enquanto a gente não tem Jesus, a gente está lá nas mãos do inimigo. E o diabo está reinando na nossa vida, está nos destruindo, nos oprimindo, trazendo angústia, depressão, tristeza, amargura, falta de vontade de viver. Mas um dia Jesus, ele entra na minha vida, há 30 anos atrás, entrou no meu coração e disse, Demétrio, eu vou fazer morada aí. Colocou uma plaquinha, colocou assim, sob nova direção. Aí o diabo um dia veio, bateu na porta. E aí, Demétrio, eu quero entrar. Aí Jesus falou, agora não dá mais, a casa está cheia. Cabe 2 copos no mesmo espaço. Saiu porque eu tive que entrar, agora aqui você não entra mais. Ele entrou na minha vida, entrou na sua, e você é nova criatura. Isso que a gente canta o hino lá, né, Luizinho? Nova criatura eu sou. É isso que nós somos, querido. Eu tinha mais coisa para falar, mas eu vou ter que terminar, porque hoje é ceia. E a gente não pode esticar. Vou terminar só com uma historinha aqui para concluir. Os diáconos já ficam postos, os músicos podem subir. Se o conhecer é libertador, vou contar para você a história de um rapaz que era um grande ganhador de almas. E esse rapaz, ele um dia saiu da sua casa com alguns folhetos na sua mão, chegou numa praça, tinha um senhor sentado no banco sozinho. E ele viu ali uma oportunidade. Uma pessoa parada, sozinha, com os pensamentos longe. Vou falar de Jesus para esse rapaz, para esse senhor. Ele então começa a evangelizar aquele senhor, falando de Jesus para ele. Sabe aquele homem que não tem paciência para ficar ouvindo alguém evangelizar? E ele não estava dando muita atenção, ele ficou um pouco nervoso, constrangido com a abordagem daquele homem, daquele servo de Deus. E ele ficou ali meio impaciente. E o rapaz viu que ele não estava conseguindo a atenção, ele terminou dizendo para ele o seguinte, o senhor quer aceitar Jesus? O senhor quer receber Jesus no seu coração? Aquele homem disse, agora é a hora de eu me livrar desse camarada. Não. Mas por quê? Não quero. Eu não preciso de Jesus. O homem foi muito grosso com ele. Aí aquele rapaz foi insistente e disse para ele, mas você quer conhecer Jesus? Ele disse, não. Eu não quero conhecer Jesus. Obrigado. Tá tudo bem. Pegou uma sacola, abriu uma sacola, pegou uma laranja e uma faca. Começou a descascar a laranja, foi descascando, cortou a laranja no meio. Ele chupa uma parte da laranja até o fim. E a outra parte, ele oferece para o senhor zangado, o nervoso. E diz para ele, para aquele senhor, que gosto tem a laranja? Ele olhou, ela está doce, está azeda ou está aguada? Aquele homem, não entendendo muito bem a pergunta, disse, eu não sei. E por que o senhor não sabe? Porque eu não experimentei. Então, se o senhor não experimentou, o senhor não pode dar nenhuma opinião, tecer nenhum comentário. Isso é lógico. Como é que eu vou falar de uma coisa que eu não conheço? Aí o rapaz falou para ele, o senhor já experimentou Jesus? Não. Já conheceu ele? Não. E como é que o senhor tem uma opinião formada dele? Opa! Aí aquele homem entendeu a mensagem, ele parou. Aquele rapaz, então, concluiu o seu raciocínio, o seu sermão, explicou para ele direitinho sobre o Evangelho, sobre as Escrituras, e aquele senhor, então, de uma forma simples, aceitou Jesus.